Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Daniele e hoje nós chegamos à nossa última aula de Química do semestre. E qual é a melhor forma de finalizar o conteúdo do primeiro ano do primeiro semestre? Calma aí, tá? Calma. Tabela periódica e interações atômicas. Tabela periódica e ligações químicas. Então, nosso primeiro tópico de hoje é a famosa tabela periódica. Um instrumento muito importante para nós da química, certo? Por quê? Porque ele veio com o intuito de organizar os elementos, organizando de acordo com as suas propriedades, de acordo com as suas características, com a quantidade de elétrons, certo? Então ele tem uma organização, ela tem uma estrutura muito bem definida. Eu tenho que me atentar a dois principais nomes quando a gente pensa na tabela periódica. O primeiro é Dmitri Mendeleev. O que acontece? Ele foi o cara que propôs a estrutura em forma de tabela, né? Ele organizou esses elementos e ele ganhou um destaque muito grande na comunidade científica, porque além de organizar os elementos em forma de tabela, ele deixou algumas lacunas para os próximos elementos que seriam descobertos anos depois. E isso foi o que impressionou a sociedade na época. Mas a proposta dele era a ordem crescente de massa atômica. E quando a gente trabalhou semelhança atômica, nós vimos que tem elementos que possuem a mesma massa ou massa muito parecida, mas que são totalmente diferentes uns dos outros. Um metal, um ametal, um gás nobre. Então, em 1913, surgiu uma nova proposta, continuando no formato de tabela. Então, esse marco ele não deixou de ser importante, mas agora, ao invés de ordem crescente de massa atômica, a nossa tabela periódica atual ela é organizada na ordem crescente de número atômico, porque o número atômico é a identidade do átomo, é o RG, é o CPF, é dele, é único, certo? É o registro dele. Então, não tem como elementos diferentes ou com características muito diferentes terem número muito próximos ou semelhantes, certo? O número atômico ele é único para cada elemento. E quando esses elementos eles foram organizados então em forma de tabela, algumas características, notaram-se que algumas características, elas sofriam alterações de acordo com os períodos. Então surgiram então as propriedades periódicas, você consegue identificar essas propriedades. Então elas são propriedades atômicas, que se repetem ao longo dos períodos ou dos grupos que os elementos pertencem na tabela periódica. Então, eu vou destacar alguns deles só. O principal, o que nós sempre começamos é o raio atômico, porque nós representamos o átomo como algo ainda em formato de círculo, certo? Você tem um núcleo, ao redor daquele núcleo você tem ali os níveis de energia, as camadas eletrônicas, ali pensando no modelo de Bohr, certo? Quanto mais camadas com elétron eu tenho ao redor do núcleo, maior é esse raio, maior é a distância do meu núcleo até a última camada, até a camada de valência. Os elementos eles estão organizados em família, em colunas verticais e períodos, em linhas horizontais. Os elementos que estão no primeiro período, e aí eles estão representados aqui no slide como uma bolinha bem pequenininha, que é o elemento hidrogênio e o elemento hélio, eles são os menores, porque eles só têm uma camadinha ali eletrônica ao redor do núcleo. Os elementos que já estão no segundo período são elementos que vão ter duas camadas ao redor do núcleo. Terceiro período, terceira linha horizontal, 3 camadas ao redor do núcleo. Quarto período, 4 camadas. Quinto período, 5 camadas. Sexto período, 6 camadas. Sétimo período, que é o último, de acordo com a nossa distribuição eletrônica e com os elementos que nós temos até o momento, nós temos até a sétima linha da tabela periódica, o sétimo período. Então, o raio atômico é uma propriedade que ela aumenta de cima para baixo. Por quê? Porque quanto mais camadas eu vou tendo ao redor daquele núcleo, maior a distância do núcleo até o último elétron. Então, maior é o raio. Em contrapartida, porque assim, se o elemento está em camadas em níveis diferentes, em linhas diferentes, eu consigo determinar quem tem o maior raio. Mas e se ele estiver na mesma linha, no mesmo período, que são elementos que têm a mesma quantidade de camadas ao redor do núcleo? Como que eu vou saber quem tem maior raio? E aí entra a questão da atração do núcleo para os elétrons. Quem tem o maior raio
é aquele elemento que tem a menor quantidade de elétrons na última camada. Por quê? Quanto menos elétron o elemento tem na última camada, menor vai ser a influência do núcleo sobre aquele elétron. Então, o núcleo meio que deixa aquele elétron, olha, tá ali, eu só tenho um, eu quero ficar estável, se ele sair daqui é melhor, então não vou segurar ele. Então, ele dá aquela dilatada, ele fica um pouquinho mais distante, facilitando a sua retirada. Já os elementos que têm muito elétrons na última camada, o núcleo ele já começa a segurar, ele fala, ó, eu já estou quase estável, já tenho 5 elétrons, já tenho 6 elétrons, 7 elétrons, 8, então a gente nem fala que eles já estão com a estabilidade completa. Mas ele começa a exercer uma força muito maior sobre aqueles elétrons, o que dá uma contraída ali. Então, dá uma diminuída no raio ali, na diferença ali do núcleo até o último elétron. Então, o raio atômico é uma propriedade periódica que aumenta, né, de cima para baixo, e da direita para a esquerda, tá? Então, sempre lembrar disso. Se tiver no mesmo período, é da direita para a esquerda, e se tiver em períodos diferentes, é do primeiro período ao sétimo período, ok? Então, essa é a primeira propriedade periódica. Opa, quase que eu fui pulando, esquecendo do raio iônico. O que acontece? Se o átomo ele pode perder elétrons ou ele pode ganhar elétrons, isso tem uma diferença ali na sua camada eletrônica. Então, o átomo neutro, quando ele perde elétrons, ele tinha uma quantidade de camadas, ele perde um elétron, a quantidade de camadas diminui, certo? Ou dá aquela contraída. Então, o raio do átomo neutro, ele é maior que o raio do cátion, certo? Do cátion, daquele elemento que perdeu elétrons. Já para ganhar um elétron, o que acontece? Elétrons têm carga negativa. Se eu colocar cargas negativas muito próximas umas das outras, repulsão, porque são cargas iguais. Então, quando o elemento ele vai ganhar o elétron, tem que dar aquela dilatada. Eu tenho que abrir um espaço para aquele elétron vir, né, encaixar ali e não gerar repulsão com os outros. Então, eu tenho que aumentar. Se eu tenho que aumentar, o raio automaticamente aumenta também. Então, o raio do ânion é maior do que o raio do átomo neutro, certo? Então, aqui tem esse desenho, esse esquema, para vocês analisarem depois com calma. Mas cátion, o cátion tem raio menor que o raio do seu átomo neutro. Já o ânion vai ter raio maior, né? O íon ânion vai ter um raio maior se comparado ao seu átomo neutro, ok? Agora sim, a próxima propriedade periódica, que é a energia de ionização. O que acontece? Os elementos eles têm tendência sim a perder íons e a receber íons, né? E nesse perder, tirar um íon, tirar um elétron para formar um íon ou ganhar um íon, tem energia envolvida. Eu tenho elementos que têm maior tendência a perder e tem elementos que têm maior tendência a receber. E a energia de ionização é a energia que eu preciso para tirar um elétron. Para tirar o primeiro elétron, você gasta uma quantidade de energia. Para tirar o segundo elétron, você gasta muito mais energia. Para tirar o terceiro, mais ainda. O quarto, o quinto. Por isso que nós falamos que quanto menos elétron na última camada, mais fácil a doação. Porque eu vou gastar menos energia para tirar 1, 2, 3 elétrons do que se eu tivesse que tirar 5, porque a quantidade de energia ela vai aumentando muito, né? E quais são os elementos que têm maior energia de ionização, ou seja, aqueles elementos que eu vou precisar de muita energia para tirar os elétrons, certo? Aqueles elementos que já estão com o octeto praticamente completo ou com o octeto completo. Porque você acha que se o núcleo está exercendo uma força sobre ele, não quer que aquele elétron saia, você acha que eu vou precisar de pouca energia para tirar aquele elétron de lá? Não, vou precisar de muita energia. E aqui eu coloquei uma tabelinha para vocês olharem, né, que mais no canto ali dos metais da família 1A, 2A, a energia é muito menor do que na família 7A, 8A, porque a energia de ionização ali é muito grande. Para eu tirar um elétron desses elementos que já estão quase com o octeto completo, é muito mais difícil, né? Quanto maior também o tamanho do átomo, menor será a primeira energia de ionização. Por quê? Porque se ele está muito distante do núcleo, a interferência do núcleo ela é menor do que aqueles elementos que têm os elétrons muito mais próximos do núcleo, ok? Então, a energia de ionização, ela aumenta ao contrário do raio atômico. Ela aumenta de baixo para cima, certo? Então, quem tem maior energia de ionização
elementos que vão ter, né, as camadas ali menores, ou seja, a quantidade menor de camadas, os elétrons mais próximos do núcleo. E da esquerda para a direita. Por quê? Quem tem maior energia de ionização no mesmo período? Aquele que tem mais elétrons na última camada. É mais difícil tirar aquele elétron daquele elemento que já está quase com o octeto completo. A afinidade eletrônica, ela vem então com uma quantidade de energia que ela é liberada quando um átomo recebe o elétron. Então, quem libera mais energia ao receber elétron? Quem tem maior tendência a receber elétrons? Aqueles que têm maior afinidade por elétron, aquele que já está com quase o octeto completo. Por que a coluna dos gases nobres aqui ela está cinza? Porque eles já estão estáveis, eles já têm o octeto completo, então eles não vão entrar nessa jogada aqui. Então a gente vai até o flúor, tanto que na tabela aqui da afinidade, ó, tem aqui, ó, menor que zero, quer dizer que é insignificante, porque eles não vão fazer essa ligação. Já o flúor, né, ele libera muito mais energia ali para receber o seu elétron, já que ele precisa, ele já tem 7 para, só falta 1 para ele se estabilizar, para ele completar o octeto. Então a afinidade, a energia que ele libera é muito maior, a afinidade por elétron que ele tem é muito maior, diferente dos elementos que estão mais no início da tabela periódica, né? O hidrogênio, o lítio, o sódio, que são elementos que têm um único elétron na sua última camada. Então, na verdade, eles querem se livrar daquele elétron. Então, a energia que eles liberam para ganhar elétron é muito menor, certo? Então, ele recebe muito menos energia. Então, é inviável, é mais fácil ele perder o elétron do que receber. A afinidade eletrônica, assim como a energia de ionização, ela aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita. Agora eu só não vou, né, levar em consideração a coluna dos gases nobres. E a eletronegatividade. A eletronegatividade é principalmente aplicada quando o elemento ele faz uma ligação. Então, numa ligação covalente, que é uma ligação de compartilhamento, que nós vamos ver ainda na aula de hoje, o elemento mais eletronegativo, que tem maior energia, para atrair o elétron para perto dele. Então, numa ligação de compartilhamento, compartilhar é usar junto. Mas se eu tenho alguém mais forte, quer dizer que ele vai puxar mais para ele aquele elétron. E essa eletronegatividade é isso. São elementos que vão ter uma força maior, que vão deixar esses elétrons mais próximos deles e distante dos outros. Então, os elementos com mais elétrons na última camada têm uma eletronegatividade maior. Por quê? Porque já estão quase com o octeto completo. Já os elementos que têm poucos elétrons na última camada, 1, 2, 3, têm uma baixa eletronegatividade. Por quê? Porque eles não querem ficar com aqueles elétrons, eles querem mesmo que o elétron saia de lá para eles se estabilizarem, ok? Então, assim como os outros dois, a eletronegatividade também aumenta, né, de baixo para cima, da esquerda para a direita, levando, né, não levando em consideração também os gases nobres, porque já estão estáveis, não se ligam, né, eles são inertes, não vão estar estáveis ali. O elemento mais eletronegativo é o flúor, seguido do oxigênio, depois do nitrogênio, né, o famoso FON que a gente fala. E aí a escalinha de eletronegatividade, né, flúor, oxigênio, nitrogênio, depois o cloro, né, depois o bromo, iodo, são os principais ali mais eletronegativos. E a eletropositividade seria o inverso do eletronegativo. Se o eletronegativo é aquela atração por elétrons, o eletropositivo é aquela tendência de tirar, de doar elétrons, porque se ele doa elétron, ele fica positivo. Então, elementos que têm a menor quantidade de elétrons na última camada são mais eletropositivos, né? Tem tendência ali a doar elétrons. Isso também, né, é uma forma de chamar de caráter metálico, né, outro nome dessa eletropositividade, e ele é o oposto da eletronegatividade. Então, o elemento mais eletropositivo é o frâncio, que é o último elemento ali da família 1 da tabela periódica, porque ele tem uma quantidade maior de camadas, então a força, né, a atração que aquele núcleo exerce sobre aquele elétron é bem menor, porque tem uma quantidade de camada muito grande e porque ele só tem um único elétron na última camada. Então, para ele, o que compensa mais é perder aquele elétron e ficar positivo, ficando ali com uma certa estabilidade, se ligando a outros elementos.
Agora, as interações atômicas, elas ocorrem, né? E aí a gente precisa conhecer a tabela periódica, as propriedades, para entender um pouquinho sobre essas interações atômicas. E a interação atômica que nós temos hoje são as ligações químicas. A ligação iônica, o próprio nome já diz, vai formar íons, os cátions, os ânions. Os cátions são provenientes dos metais, que são ótimos doadores devido à sua alta eletropositividade. E os ânions são ótimos receptores devido à sua alta afinidade por elétrons. Então, se a gente olhar aqui no exemplo do cloreto de sódio, o sódio tem um único elétron na última camada, enquanto o cloro tem 7. Então, o sódio doa esse elétron para o cloro, aquela última camada ela deixa de existir, não tem mais elétron nela, então ela não é mais a camada de valência. Aí ele passa a ter só duas, onde a segunda ele tem os 8 elétrons, fica com mais prótons, então fica com uma carga positiva, e o cloro recebe aquele elétron para completar o seu octeto da sua terceira camada. Como eu tenho uma diferença de eletronegatividade, um positivo e um negativo, ocorre então a atração dos dois, formando um composto iônico. A ligação covalente é uma ligação de compartilhamento, compartilhar, usar junto, ocorre entre os ametais, a metal e hidrogênio ou átomos de hidrogênio. Então, são elementos que têm já uma quantidade muito grande de elétrons na última camada e a tendência é usar junto, porque a eletronegatividade também é bem parecida, certo? Então, aqui o átomo de hidrogênio com outro átomo de hidrogênio compartilha e forma o hidrogênio molecular. A ligação covalente, né? Ela pode ser uma ligação simples, um compartilhamento só entre os dois, como ocorre na água, né? O oxigênio e o hidrogênio, ou a covalente dupla, que é quando ocorre o compartilhamento duas vezes entre os mesmos átomos, ou a covalente tripla, que é quando ocorre 3 compartilhamentos entre os mesmos átomos. E o tipo de representação, eu posso ter uma representação de Lewis, que é quando eu coloco ali só as bolinhas representando os elétrons de valência, a fórmula estrutural, só para compostos covalentes, eu coloco ali mostrando a estrutura, né, dando um suporte para a estrutura, e a fórmula molecular, que eu coloco os elementos e a quantidade de átomos envolvidos. E a nossa última ligação, para fechar a nossa aula de hoje, é a ligação metálica, que ocorre entre átomos de metais, que na verdade eles não se ligam, né? Eles se aglomeram. E esse se aglomerar faz com que esses elétrons que ficam livres, eles acabam criando um campo de repulsão e atração entre esses átomos e deixa esses átomos extremamente presos uns aos outros, né? Então, essa representação aqui da legenda do átomo, o cátion e o ânion e o elétron livre é mais ou menos o que acontece. Como eu tenho partículas negativas, partículas positivas e neutras, eu tenho uma atração muito grande entre eles, dando uma certa, né, estabilidade e resistência a esses metais. Quando eu falo de ligação metálica, eu tenho que associar isso ao mar de elétrons, que são os elétrons livres, ou nuvens de elétrons. Os elétrons não vão embora, eles ficam ali, mas eles estão livres, eles não foram doados para ninguém e nem compartilhados com ninguém, eles apenas estão compondo aquela estrutura. E com isso, então, eu fecho a nossa aula de hoje e nos vemos na resolução de exercícios. Até a próxima! Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui de novo na nossa segunda aula para continuar o assunto que começamos na aula anterior. Lembra que eu falei para vocês que bioquímica é importante para toda a biologia. E eu falei especialmente de um elemento, os fosfolipídios, que vão ser bastante importantes para essa matéria que a gente vai ver agora, que é a constituição da membrana plasmática. Vocês estão vendo aí até mesmo na animação, os fosfolipídios ali todos mexendo, flexíveis, né? Lembra daquela característica da insaturação ali da molécula que é bastante importante para permitir isso, tá? Então vamos aqui ver essa constituição da membrana, né? A membrana plasmática, ela está em todas as células que existem, ela é visível apenas no microscópio
eletrônico, e no óptico a gente não vê, a gente vê só onde termina uma célula, às vezes, né, e quando começa a outra. No microscópio eletrônico você tem um pouco mais de detalhes. Então elas são formadas por fosfolipídios, que formam uma bicamada, né, duas camadinhas uma em cima da outra. Nós temos também colesterol, que fica se movimentando entre os fosfolipídios, lembrando que os animais, né, têm colesterol. Proteínas integrais são proteínas que ficam que passam pela membrana, que atravessam essas duas camadas, proteínas periféricas, que ficam mais para a parte de fora, e glicoproteínas e glicolipídios, que formam o glicocálix, que tem uma função bastante importante de reconhecimento celular. São essas moléculas do glicocálix que vão ser usadas para identificar essa célula como sua, ou para as células se identificarem ali no metabolismo e no funcionamento do nosso corpo, tá bom? Agora vamos só retomar o que nós vimos sobre o fosfolipídio. Então o fosfolipídio tem essa cabeça de fosfato e glicerol, que é a parte hidrofílica, tem afinidade com a água, e a parte hidrofóbica, que é do ácido graxo, que tem aquela insaturação que eu falei para vocês. Então essa aí é a bicamada lipídica da nossa membrana. Aqui tem uma outra imagem, né, mostrando essas proteínas integrais, mostrando glicoproteínas, proteína periférica, né? Glicoproteínas, glicolipídios ficam ali na parte externa, né? E servem para esse reconhecimento que eu falei do glicocálix. Tem ali o colesterol, enfim, é bastante complexa. Por quê? Porque a nossa membrana, ela tem uma característica em que ela é chamada de semipermeável. O que significa? Significa que ela não é nem um paredão em que nada consegue passar, e ela também não é uma porteira aberta onde tudo consegue entrar. Então existe uma seleção das coisas que vão entrar com facilidade e das coisas que vão pedir uma permissão para entrar. E essas proteínas, essas estruturas que estão ali vão ser importantes para essa seletividade. Esse modelinho, esse desenho que nós estamos vendo, ele faz parte de um modelo que foi criado por dois cientistas, o Singer e o Nicholson, em 72, que é chamado de modelo de mosaico de fluido. Esse modelo, então, lembra que naquela época, uns 50 anos atrás, não tinha tanta tecnologia como nós temos hoje. Então, por meio dos dados que estavam disponíveis, eles propuseram uma ideia de como seria a membrana plasmática, né? E esse modelo, ele prevalece, né, ele ainda é aceito, justamente porque todos os dados e os artigos e as pesquisas que são feitas que consideram esse modelo dão força, né, e realmente as coisas funcionam. Então, esse modelo de mosaico de fluido é o que nós temos hoje de melhor para explicar como a membrana é e como ela funciona. Então, como eu falei para vocês, tem a questão da permeabilidade seletiva, ela tem alta resistência elétrica por causa do lipídio, né? Ela tem uma facilidade para regeneração, ela tem elasticidade, são coisas bastante importantes para a flexibilidade da célula. Então esse aqui é o mosaico de fluido, né, que eu falei para vocês, aí da bicamada lipídica, que mostra esse movimento dessas proteínas que ficam mergulhadas. Algumas proteínas servem de canais para que coisas possam entrar e sair da célula, né? Isso é bastante importante. Agora, vamos falar um pouquinho sobre como as coisas entram e saem, porque isso é bastante importante. E eu já adianto que pode ser confuso para você. Pode ser confuso se você só vê o professor explicando na sala e não estuda em casa, não faz exercício. Então, gente, melhor forma de estudar para a prova, melhor forma de você aprender a fazer exercícios. É por isso que nós estamos aqui na Chave do Enem. Você tem a aula e depois você vai poder praticar aquilo que você viu. E aí pega o teu maratona lá, faz todas as questões, terminou a questão do maratona, vai na internet, faz simulado da internet, é a melhor forma de estudar. É muito melhor do que você ficar pegando o livro e ficar até 2 da manhã lendo o livro para a prova de biologia. Não é essa forma, não é assim que você vai aprender. Então, não se esqueça de sempre estudar em casa. E refaça o que você aprende aqui. Então vamos falar sobre esses transportes. A gente tem dois tipos basicamente de transportes. A gente tem o transporte que é chamado de passivo e um ativo. O passivo, ele tem esse nome porque ele acontece naturalmente, não há gasto de energia para isso, né? Ele obedece leis naturais, por exemplo. Agora, o ativo, você está indo contra o movimento que é natural.
e é por isso que você precisa de energia, como se você fosse ligar uma bomba, né, um motor, para fazer aquilo fluir, porque se for esperar acontecer naturalmente, não vai. Então, o primeiro tipo de transporte passivo que nós temos é a difusão simples. Depois a gente tem a facilitada e a osmose. E a gente vai começar a falar de difusão simples introduzindo o conceito que é chamado de gradiente de concentração. Pensa que você tem aqui dois ambientes que estão separados por uma membrana. Você tem o meio intracelular e o meio extracelular. A membrana está ali, ó, deixando coisas entrarem e coisas saírem. Agora, no caso do transporte passivo, vai existir uma diferença de concentração entre os solutos, né, sais, por exemplo, que estão fora e aquilo que está dentro, certo? Então, essa diferença de concentração dessas substâncias nessas soluções que estão separadas pela membrana vai formar o que nós chamamos de gradiente de concentração. E a difusão simples, ela vai obedecer esse gradiente, ela vai a favor do gradiente de concentração. Como, professora? Da seguinte forma, vai passar substâncias. Então, imagina o seguinte, você tem esses dois ambientes que são separados pela membrana, né? Aqui tem mais sódio e aqui tem menos sódio. A tendência é sempre o quê? Ter um equilíbrio osmótico, ter um equilíbrio na concentração desse sódio que está dentro e fora. Então, se aqui fora da célula tem mais, o sódio vai passar pela membrana, por canaizinhos, e vai para dentro da célula, sempre no objetivo de você igualar as concentrações. Agora, como você está indo a favor do gradiente, como você está indo do meio onde tem mais sódio, onde está mais concentrado, onde é hipertônico, para o meio que tem menos sódio, que está menos concentrado, que é hipotônico, como você está indo a favor, né, da onde está mais para onde tem menos, esse processo não gasta energia, você está indo a favor do gradiente de concentração, tá? Difusão é a passagem de soluto, por isso que eu falei sódio, não falei água. É sódio, é potássio, é oxigênio, gás carbônico, enfim, tá? Então, difusão simples a favor do gradiente, da onde tem mais hipertônico para onde tem menos hipotônico. Já a difusão facilitada, né, você tem a participação de uma proteína, certo? Eu acabei dando o exemplo do sódio, né, na difusão simples, só que o sódio ele acaba entrando por canaizinhos. Um exemplo de gás que entra por difusão simples e por diferença de concentração é o oxigênio, tá? O oxigênio ele não precisa de ninguém para ajudar ou fazer um túnel para ele entrar, ele só entra de fato por diferença de concentração. Agora a gente tem a difusão facilitada em que também é a favor do gradiente de concentração, também é do ambiente hipertônico por hipotônico, só que você tem essa proteínazinha que pega as coisas de fora e coloca para dentro. Um grande exemplo de difusão facilitada é a entrada de glicose na célula, né? E aí você vai ter aqui canais iônicos, que são canais que vão permitir essa passagem de íons, como eu falei para vocês o exemplo do sódio, e você tem as proteínas carreadoras, que também são chamadas de permeases, que vão deixar, por exemplo, a glicose entrar na célula, aminoácido entrar na célula, né? Então, na difusão facilitada, você sempre vai ter algo que vai ser o facilitador para aquilo acontecer, diferente do oxigênio que eu falei para vocês, que entra por difusão simples, tá? Aí a gente tem aqui um outro esqueminha também, diferenciando a difusão simples da difusão facilitada, né? Na difusão facilitada tem a proteínazinha da membrana que ajuda. E aí a gente tem osmose, finalmente, osmose é a passagem de água, tá? Aqui na difusão a gente vê soluto, a gente vê oxigênio, difusão simples, a gente vê glicose, difusão facilitada, mas na osmose você vê a passagem do solvente, que na biologia, no ceresil, o solvente é água, tá? É diferente daquele solvente que você usa lá para diluir tinta, por exemplo, ou gasolina, ou diesel, enfim, tá? Na biologia, o solvente universal é a água. Então, quando você ouve falar de osmose, é água, tá? E aí a gente também vai ter um movimento a favor do gradiente de concentração. Só que aqui a gente está falando do solvente. Então, a gente está falando de um lugar que tem mais água, para um lugar onde tem menos água. Então, na osmose, você vai ter a passagem de água do meio que é hipotônico, porque tem mais água, para o meio que é hipertônico, que está mais concentrado e por isso tem menos água. E o famoso exemplo, gente, é da hemácia.
Se você pega uma hemácia, né, ou umas gotas de sangue e coloca, por exemplo, num copo de água destilada, né? Água destilada é água diferente da torneira porque ela não tem sais, aquela coisa toda. Mas você pega ali e coloca as hemácias na água destilada. O que vai acontecer? A hemácia tem hemoglobina dentro, tem sais, tem um monte de coisa. Então, ela vai ser mais concentrada do que água destilada. Então, a tendência dela é o quê? Ganhar água, porque sempre vai haver o processo de estabelecer e igualar as concentrações de fora e dentro. Só que como a hemácia está mais concentrada, ela vai ganhar água, ela vai ficar túrgida. Olha só como que acontece na primeira aí, ó, quando a hemácia está numa solução hipotônica. Ela fica grandona, e chega uma hora que a membrana não dá conta, ela estoura, e aí acontece o processo de rompimento, né, da membrana. Aí aqui você tem a hemácia no quadrinho do meio, numa solução isotônica, ou seja, ela está numa solução que tem a mesma concentração osmótica que ela, né? Soro fisiológico, por exemplo, aquele soro que você usa para fazer limpeza no seu olho, limpar machucado, que você recebe no hospital quando está desidratado, né? Imagina, você recebe um líquido no teu corpo que tem uma concentração diferente das tuas células, as hemácias iam começar a pipocar, ou elas iam estourar, ou elas iriam perder água, né? Então você precisa receber um líquido que tenha a mesma concentração das suas células para não haver problemas osmóticos. Aí você tem uma outra situação no final em que a célula ela desidratou. Por quê? Porque essa célula foi colocada no meio hipertônico. Se ela está no meio hipertônico, imediatamente ela vira hipotônica. Então a tendência dela é perder água e ela fica ali plasmolizada, certo? Olha só. As coisas passando, né? A água que é a bolinha azul, ela vai passando tranquilamente pela membrana, certo? E depois a gente tem aqui, ó, o osmose. Eu quero mostrar para vocês essa imagem aqui, porque é uma imagem bastante clássica de exercícios, mostrando uma célula vegetal. Aí você fala assim, Maura, a hemácia estoura, né? Sofre lise celular. E a célula vegetal? Bom, a célula vegetal não sofre lise celular. Por quê? Porque a célula vegetal tem algo que o animal não tem. Ela tem parede celular. Então, a parede celular vai ser importante para manter a integridade da célula nessas situações. Se você coloca a célula vegetal numa água e ela fica hipertônica, ela vai ganhar água, ó, a célula, né, tá no meio ali hipotônico, ela vai ganhar água, ela vai ficar grandona, inchada e ela fica túrgida. Agora, se você coloca essa célula num meio que está hipertônico, a célula passa a ser hipertônica. Então, ela vai perder água, né? Então, ela vai ficar plasmolizada. Agora, olha só o que acontece quando você coloca a célula no meio isotônico, que tem a mesma concentração que ela. Ela não vai perder e ela não vai ganhar água, porque a concentração é a mesma. Então, a plasmólise acontece quando a célula desidrata, certo? Porque ela perde água, e a desplasmólise é o processo inverso, porque a célula volta a ganhar água e ela fica inchadinha, tá bom? Olha só que interessante esse vídeo, mostra aí essas células que vão ficando plasmolizadas, ó, porque elas estão num meio hipertônico, então elas vão perdendo água, tá? Só que a célula permanece a mesma porque a parede mantém essa integridade, certo? Agora que nós passamos o transporte passivo, a gente vai para o ativo. Lembra, passivo não tem gasto de energia. A gente tem o transporte ativo em que eu preciso gastar energia. Energia de que forma? ATP, tá? Adenosina trifosfato. E a energia do ATP vem de onde, gente? Essa energia, ela vem da quebra do ATP. Então, adenosina trifosfato é o quê? Você tem uma adenina e você tem 3 moléculas de fosfato, 1, 2 e 3, ATP. Quando a célula vai usar essa energia, ela quebra uma ligação de um fosfato e vira ADP, adenosina de fosfato, tá? É assim que o ATP fornece energia para a célula. No caso do transporte ativo, você está indo contra o gradiente de concentração. Então, você está indo contra aquilo que seria natural, por exemplo, um ambiente mais concentrado para o menos. Você está tirando da onde tem menos e passando para onde tem mais. Você tem que ligar a bomba, porque é como se você estivesse nadando contra a correnteza, tá? Então, aqui o transporte vai acontecer da onde tem menos para onde tem mais. E um grande exemplo é a bomba de sódio e potássio. Por quê? Dentro do neurônio,
é preciso que seja mantido a seguinte concentração: dentro, muito potássio, pouco sódio, fora, pouco potássio, muito sódio. Só que como tem, por exemplo, mais sódio fora do que dentro, a tendência do sódio é entrar, por difusão, né? Só que o que vai acontecer é que a célula vai ligar o motorzinho para pegar esse sódio que entrar e bombear para fora para você manter sempre dentro da célula uma concentração menor. E aí, nessa manutenção, nesse movimento desses íons é que é gerado o sinal elétrico para o neurônio poder funcionar, certo? Então, o transporte ativo, ele acontece contra o gradiente, ou seja, você está tirando da onde tem menos para ir para onde tem mais. Você está nadando contra a correnteza, cansa mais, gasta mais energia, vai usar mais ATP, certo? E depois, aqui tem o exemplo da bomba de sódio e potássio que eu falei para vocês, né? Então, enquanto tem 3 sódios mandando embora, você tem 2 potássios, a célula trazendo 2 potássios. E é assim, e tá vendo que ali embaixo tem um pezinho. Esse pezinho é a molécula de ATP que fornece energia para essa troca. Então, a mesma proteína que está na membrana que traz o sódio é a proteína que leva o potássio, certo? Isso aí é bastante importante, especialmente no sistema nervoso. E aí, nós temos também processos de endocitose, ou seja, existem partículas que são grandes, gente. Imagina seres vivos unicelulares que precisam se alimentar, nem sempre eles têm um aparelho digestório para digerir. Então, eles precisam englobar coisas que estão fora, que são grandes, demanda energia. E aí a gente tem os processos de endocitose, por exemplo, que são processos em que serão englobadas partículas ou até mesmo micro-organismos, como bactérias, que são bem pequenininhas, protozoários, né? E aí a gente tem fagocitose e pinocitose. A fagocitose é bastante conhecida, tem células do nosso sistema imunológico que fazem fagocitose, fagocitam bactérias, que fagocitam vírus, que fagocitam outros antígenos, né? E é quando você tem, então, o englobamento de partículas sólidas, a célula emite pseudópodes, que são extensões do citoplasma, ela estica o citoplasma e abraça, né? Para colocar para dentro. E aí, quando ela abraça, ela vai construir uma bolsinha ao redor daquilo que ela trouxe para dentro, que é chamado de fagossomo ou vacúolo alimentar, né? Então, aqui tem um exemplo, como eu falei, ó, tem uma célula do nosso sistema imunológico, olha só, ela está perseguindo esses micro-organismozinhos e no final das contas ela vai fagocitar, ó, tá vendo? Pronto, fagocitou, certo? E depois ela vai digerir aquilo ali, tá? Tem outro exemplo aí de uma ameba fagocitando também. Veja como ele emite essas projeções do citoplasma para poder englobar esses organismos, né? A gente tem também aqui, ó, a pinocitose, que é quando você tem englobamento de partículas que estão dissolvidas no líquido, né? É diferente da fagocitose. E você tem a plasmocitose, que é um processo de exocitose, ou seja, você precisa mandar a coisa embora. Então tem uma célulazinha ali que produz hormônio e precisa mandar esse hormônio para a corrente sanguínea. Então o que ela vai fazer? Ela vai ser empacotadinha, né? Imagina a insulina, é uma proteína, é um hormônio. Ela é empacotadinha lá nas células do pâncreas. Quando esse pacotinho, que é essa vesícula, chega na membrana, essa vesícula se funde com a membrana e libera o conteúdo dessa vesícula, no caso da insulina, no sistema circulatório, certo? Então a gente tem aí esses processos que são ativos, mas para moléculas que são maiores, e no caso da exocitose, eu falei da insulina, que é algo legal, né? Mas às vezes a célula quer mandar embora algum resíduo, por exemplo, algum lixo celular. Então ela também faz isso para a gente poder eliminar, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, se for necessário, assista esse vídeo mais vezes e assista com o livro do lado para você ir anotando. Se você ainda tiver dúvidas, não esqueça de procurar teu professor em sala de aula, tá bom? A gente se vê na próxima. Até!
Olá, querido aluno do primeiro ano do ensino médio, tudo bem? Meu nome é Kelaine, sou a sua professora de Física da chave do Enem. Qual é o conteúdo de hoje? Movimento circular uniforme. Vamos relembrar um pouco desses conceitos para que você possa fazer as suas resoluções, as suas questões lá do seu simulado? Vamos lá? Movimento circular. Movimento circular é o movimento de um corpo que gira em torno de um eixo, descrevendo sempre uma trajetória circular. E é comum, né? No nosso dia a dia, vemos objetos que utilizam esse tipo de movimento. Por exemplo, uma bicicleta e a Terra. A Terra, ela gira num movimento uniforme perto da linha do Equador. A sua velocidade é em torno de 1.600 quilômetros por hora. Muito rápido, não é mesmo? Mas e se? E se a Terra simplesmente diminuísse a sua velocidade? O que iria acontecer? Muitos fenômenos iriam acontecer. Entre eles, o que poderia acontecer? O nível dos mares iria mudar. Gente, iria ter uma catástrofe. E se a Terra aumentasse a sua velocidade? Também outras catástrofes poderiam ocorrer. Modifica, por exemplo, nível dos mares, modifica a quantidade de calor, porque quanto mais lento a Terra girar sobre o seu próprio eixo, maior a parte clara está recebendo uma quantidade de calor, ou seja, impossível de ter vida. Tudo muito bem ajustado, não é mesmo? Tudo muito bem calculado. Nós temos a velocidade perfeita de velocidade para que possa manter vida nessa Terra. É incrível, não é mesmo? Mas o que é um movimento circular? E dentro do movimento circular, vamos estudar o deslocamento linear e angular. O que é um deslocamento angular? Angular já vem de ângulo, quando o ângulo varia. E esse deslocamento angular é dado numa unidade de radianos, também não é graus, é radianos. Temos também o deslocamento linear, que é o deslocamento do arco. Vocês estão olhando aí, né, na tela? Temos o ponto A e o ponto B. Entre o ponto A e o ponto B, a parte de fora, deslocamento linear. Da parte de dentro, é deslocamento angular. Ué, se temos deslocamento linear, se temos deslocamento angular, vamos ter velocidade linear e velocidade angular. Vocês lembram do conceito de velocidade? Velocidade é a variação da posição em função do tempo. Isso lá no primeiro bimestre, certo? Nós agora vamos variar, por exemplo, a velocidade linear é realmente a variação da distância em função do tempo e a unidade de medida aí que vocês já conhecem é metros por segundo. Já a velocidade angular é a variação do ângulo em função do tempo e a unidade de medida aqui é radianos por segundo. Então temos deslocamento do ângulo e temos deslocamento linear ao mesmo tempo. Então temos aí duas velocidades também. Outro conceito muito importante é o conceito de período. O que é um período de uma aula? O período de uma aula é o tempo que uma aula leva. Então, o período é o tempo que o corpo leva para repetir um movimento. E essa unidade de medida é em segundos, tá bom? Quando nós vamos colocar lá na formulazinha. Mas quais são os períodos que nós conhecemos aí? Por exemplo, translação da Terra, 365 dias. Rotação da Terra, 24 horas. Uma volta completa do ponteiro de horas, 12 horas. Volta completa do ponteiro dos minutos, 1 hora. Volta completa do ponteiro dos segundos, 1 minuto. Então, é o tempo que um corpo leva para repetir um movimento. E outro conceito é frequência. Frequência é o quanto uma partícula executa um movimento circular num determinado tempo, ou seja, quantas voltas ele dá num tempo, tá? Então, 1 Hz é uma volta a cada 1 segundo. E a unidade de medida de Hertz a unidade de medida de frequência é Hertz. Mas existem outras unidades que é muito comum, por exemplo, RPM.
tá? RPM é rotações por minuto, que às vezes a gente vê lá no motor, que eles falam, tantos RPMs, tá bom? Então, rotações por minuto também é uma unidade de frequência. Se eu quiser passar de RPM para Hertz, eu divido por 60. Se eu quiser transformar de Hertz para RPM, eu multiplico por 60. Mas nós sempre vamos usar a unidade de Hertz para a frequência, tá bom? Porque é voltas por segundo. Então, período é o tempo que ele leva para dar uma volta. Frequência, quantas voltas ele dá num determinado tempo, beleza? E qual que é a relação dos dois? A frequência é o inverso do período. Por quê? Porque não é uma volta a cada um segundo? Então, por isso que frequência é 1 sobre o período. E o período é 1 sobre a frequência. Agora a gente vai colocar período e frequência dentro de velocidade linear e angular. Estão preparados? Então, olha lá. Quando nós temos a velocidade linear, temos a distância que ele percorre num determinado tempo. Como ele é uma circunferência por completa, a distância é 2πr. E como que é o tempo de uma volta? É período. Então, no lugar de ΔT, nós colocamos T maiúsculo. E na distância, 2πr. Substituindo, dentro da fórmula de velocidade, temos 2πr sobre T. E como o período é inverso da frequência, então vai ficar V igual a 2πf, tá bom? Qual é a relação entre velocidade linear e velocidade angular? Velocidade linear é angular vezes o raio, beleza? Então, olhem só, quanto mais você estiver na extremidade, maior será a sua velocidade linear. Porém, a velocidade angular, quando você está, por exemplo, vou voltar aqui nessa parte inicial aqui da bicicleta. Se você estiver mais na extremidade de um pneu, a velocidade linear vai ser maior do que se você tiver um ponto mais próximo ao eixo. A velocidade linear, porém angular, é a mesma, porque eles estão dando a volta nesses dois pontos ao mesmo tempo, tá bom? E velocidade angular. Velocidade angular é a variação do ângulo em função do tempo. Quanto que dá uma volta completa? 2π. 2π é uma volta completa. E o tempo é t. Beleza? Um período. Então, substituindo na fórmula de velocidade angular, então 2πt, ou seja, 2π sobre t. Como o período é inverso da frequência, então fica 2πf. Então, nós temos ali várias formulazinhas, tá bom? Relacionando frequência, período, velocidade angular e velocidade linear. Então, essas são todas as fórmulas, que é uma revisão aí, resumindo tudo que nós vimos no dia de hoje. Apareceu aí uma aceleração centrípeta. O que é essa aceleração centrípeta? Ela sempre está indicando para o centro do movimento. Ela é a responsável por alterar a direção da velocidade tangencial, tá? Ela varia a direção e sentido da velocidade. Então, ela é responsável por manter o objeto numa trajetória circular. Beleza? Agora, com esses conceitos sobre frequência, período, velocidade linear e velocidade angular, vocês vão lá no simulado e vão responder as 3 perguntas e você vai voltar na próxima aula para corrigi-la comigo, tá bom? Um beijo e até a correção! Fala, meu aluno! Tudo bem com você? Seja bem-vindo para a nossa resolução do nosso exercício, do nosso simulado 14 de matemática. Preparado para ver se você mandou bem ou não nas perguntas? Então vamos comigo já para a primeira questão. A primeira pergunta da nossa resolução de exercícios, ela nos dá um quadro. E esse quadro nos diz o número de vendas de pães de uma determinada padaria e os dias da semana.
E ele pede lá no comando final, ele diz assim para nós: o dia da semana utilizado como referência para a quantidade de pães a serem produzidos diariamente foi de quanto? Essa é uma questão clássica onde a gente utiliza média, perfeito? Nós vamos utilizar média. Ele te deu uma tabela dos dias da semana e uma outra tabela sobre o número de pães vendidos por dia. Fazendo a nossa média de vendidos por dia, a gente consegue, por semana, perdão, a gente consegue achar esse valor. 250, que é referente ao domingo, até o valor de 186, referente ao sábado, que é o 7º dia da semana. Dividindo ali por 7, já que na semana tem 7 dias, nós encontramos 212. Você me pergunta, professor, não tem 212 como resposta. Então a gente vai pegar o dia mais próximo do 212, que vai ser, neste caso, a nossa segunda-feira. Tá bem? Maravilha! Vamos para a questão de número 2? A questão de número 2 nos diz o seguinte: em uma fábrica de refrigerantes é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento, para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Então, diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas dessas especificações. O resultado está apresentado no quadro. Então, a gente tem no lado esquerdo, na coluna esquerda, nós temos a quantidade de garrafas fora das especificações por dia e, no meu lado direito, a quantidade por dia. Quantidade de dias que foram encontradas essas garrafas. A pergunta é bem clara: a média diária da garrafa fora das especificações. De novo, nós caímos em uma questão de média. Beleza? Opa, acabou voltando aqui. Beleza. Acabamos numa questão de média. Faz a média aritmética e encontra os valores direcionados para eles. Ok, questão de número 3 é uma outra questão que também envolve agora dados. E esses dados são muito frequentes nas questões do Enem. Observe que as 3 primeiras que a gente resolveu, todas vieram do Enem de 2019. Nessa agora, ele te dá um quadro de jogadores de vôlei da seleção brasileira, do meu lado esquerdo, e na coluna da direita, a altura em metro desses jogadores. E a pergunta é bem clara: qual é a mediana das alturas? Um fato muito importante, e o que fez muitos alunos errarem nessa questão, foi que eles simplesmente pegaram os dados, analisaram, viram se tinha uma quantidade par ou ímpar e encontrou a mediana. Porém, o erro está em não fazer o rol, a organização dos dados. A gente precisa estruturar esses dados de modo que fique na ordem ou crescente ou na ordem decrescente, tá? Então, realizando essa ordem que a gente consegue, a gente percebe e vê que é uma quantidade par de dados. Sendo assim, nós vamos fazer a média aritmética dos 2 termos centrais. Para esse caso particular, 1,94 mais 1,98 dividido por 2, encontrando a mediana de 1,96 metros. Nossa próxima questão é uma bem interessante, que ela nos dá um quadro, fala ali o número de pessoas na primeira linha. Na segunda linha, a gente tem pessoas que entram no elevador e pessoas que saem do elevador. E a gente tem lá térreo, 4º andar, pessoas que entram, sai 0, e assim vai nos dando até chegar no 5º andar. A pergunta é, com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 5º andar? Então, nós vamos ver a moda de quantidade de pessoas que sobem desde o térreo até chegar lá no nosso 5º andar. Como é que a gente faz isso, professor? Primeiro a gente analisa. No térreo sobem quantos? 4. No primeiro andar sobem quantos, professor? No primeiro andar vai subir 4 mais 1. Isso, 4 mais 1, obviamente, vai dar 6. Só que você tem que tirar 1, que é a quantidade que a gente está tendo aí de subidas e descidas. Beleza? Pode ser que não fique, neste caso aí. Veja que a gente tem quantidades que saem do elevador. Então, a gente tem que sempre analisar essa subida e essa saída e fazer essa diferença, beleza? Nós podemos ver, por exemplo, lá no 5º andar também, tá? A mesma coisa ocorre. No terceiro andar, perdão. Entra 2 e sai 2. E essas diferenças de subida e saída precisam estar nos dados. Fazendo todas as informações do térreo até o 5º andar, nós encontramos a quantidade de pessoas. Observem que a que mais se repetiu foi o número 5. Então, as quantidades de pessoas
que mais teve presença foi de 5 pessoas. Dessa forma, a alternativa letra D de dado. Nossa próxima questão, ela apresenta um gráfico e o comportamento do emprego formal surgindo, segundo o CAGED, no período de janeiro de 2010 a outubro de 2010. Com base no gráfico, o valor da parte inteira, olha só, parte inteira da mediana dos empregos formais sugeridos no período é de quanto? Muito bem, vamos pegar os nossos dados e a gente vai simplesmente primeiro colocar em rol, organizar esses dados. Cuidado para não errar, ok? Na hora da sua prova, na hora do seu vestibular, na hora do seu simulado, você precisa colocar essas informações em rol, para que não haja erro na hora de encontrar a mediana. Depois que você organiza esses dados, você vai pegar os dois caras centrais. Para este caso particular, foi o 212,952 e o 246.875. Vai somar esses dois, dividir por 2 e achar a nossa mediana. Professor, por que está somando e dividir por 2? Porque nós temos uma quantidade par de números. Maravilha. Vamos para mais uma? Essa aqui foi do Enem de 2017, uma questão bastante interessante. Ela diz que numa turma de inclusão de jovens e adultos na educação formal profissional, pro EJA, a média aritmética das idades dos seus 10 alunos é 32. Presta atenção. Se eu pego todos os 10 alunos da minha turma e somo, eu tenho uma média de 32. Em determinado dia, o aluno mais velho da turma faltou. E com isso, a turma passou a ter agora uma média de 30 anos. Então, o nosso aluno mais velho saiu da turma, da contagem, dentre os 10, ficaram 9 e somaram, fizeram a média desses 9, a média das idades. A nossa média passou a ser 30 anos. A pergunta é, qual é a idade do aluno que faltou na turma? Bem simples. Qual vai ser a estratégia, professor? A nossa estratégia vai ser encontrar a soma para quando nós temos os 10 alunos, incluindo o mais velho. E depois nós vamos fazer a mesma soma para 9 alunos, quando ele faltou. A diferença dessas somas me dá justamente a idade desse meu colega, desse meu aluno. Então, note comigo que eu fazendo 30 dividido por 10, que é a média, 21, a soma 1 dividido por 10 é igual a 32, que é a média. Passando esse 10 que está dividindo, multiplicando, a gente encontra a soma. A soma é 320. De forma análoga, a gente consegue achar a próxima soma, que é 270. A diferença das duas me fornece 50 anos. Ótimo. Mais uma questão do Enem de 2017. Ele me dá o número de jogadas de um dado na primeira coluna, e aí ele numera de 1 a 6, e na segunda coluna, a frequência que esses dados foram apresentados. E ele pergunta quem é a média, mediana e moda, respectivamente. Então, a ideia é você fazer primeiro a média dos dados. Para este caso particular, pode-se utilizar a média ponderada, uma vez que nós temos frequência dos números. Você vai encontrar a mediana, que é só colocar em rol e verificar onde está os meios dos dados, né? E a nossa moda é analisar quem mais se repete. De cara dá para saber quem é a moda. A moda de cara dá para ver que é 4, que é o que teve, dá para ver que é o número 1, que é que teve mais frequência. Ele se repetiu 4 vezes. Então, nós já podemos verificar rapidinho que só pode ser a letra A e a letra B, já que a moda é 1. Olhando as nossas contas, a gente percebe que a nossa média vai ser 3 e que a nossa mediana vai ser igual à média também a 3. Nessa questão aqui bem interessante, ele nos dá 9 números, sendo que 6 são conhecidos e 3 não são. Como é que a gente resolve, professor? Basta você enumerar esses números e completar com valores que a gente não conhece. Então, você pode chamar das incógnitas, x, y e z. Beleza? Quem vai ser a mediana? Neste caso, não vai interferir a posição do x, y e z. Ele pode ser no começo ou ele pode ser antes do 3. Mas, professor, ainda assim vai dar o meio? Sim, nesse caso vai dar 8. Mas por quê? Se eu fizer no início não vai dar 5 a mediana, professor? Vai, mas olha a pergunta. A pergunta é, qual é o maior valor possível? 8 é maior do que 5. Nesse caso, letra D é a nossa resposta, tá? Nossa penúltima pergunta é uma progressão aritmética, onde você precisa encontrar quem é o sétimo termo. A dica para essa questão é você lembrar que o termo do meio, o A7,
para esse caso particular, já que nós tínhamos 13 dados lá dentro, 13 termos, a dica é você analisar e lembrar que a média, que o nosso termo do meio é a média entre o primeiro número e o último número, dividido por 2, tá? Nossa última pergunta, ela fala que um pentágono cujos ângulos internos estão em progressão aritmética, qual é o terceiro termo em graus dessa progressão? Essa aqui você vai partir da soma de todos os termos, que neste caso foi nos dado, que foi 540 graus vezes 2, para encontrar essa nossa soma. E aí você vai partir de novo para a fórmula do termo geral, encontrando 108 como sendo a nossa resposta correta. Querido aluno, espero que você tenha compreendido. Se você ficou sem entender alguma questão, pode retornar. Esse vídeo vai estar disponível para você quando você quiser, quantas vezes você quiser revisar. Forte abraço, que Deus te abençoe. É isso. E tchau!